Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 13 de outubro. Modesto segue ameaçando Rosa. Rosa vai entrando na pensão quando Samuel chega. Rosa chama Samuel para entrar, para eles conversarem. Furioso, Modesto observa os dois. Pedro fica arrasado ao ler um e-mail de Nico, dizendo que vai morar em Houston com seus pais. Samuel não acredita quando Rosa diz que estava com uma amiga. Eles discutem e Rosa aproveita para terminar o namoro com ele, já que está sendo ameaçada por Modesto. Samuel vai embora irritado. Sozinha, Rosa diz: "Eu faço isso por você, meu amor, para que o Modesto não te faça nada." Gabriela fica sabendo que Rosa terminou com Samuel e vai apoiá-lo. Gina diz ao pai que está feliz porque Pedro lhe disse que não vai mais ver o seu filho. Gabriela diz a Samuel para não ficar para baixo, que quem está perdendo é Rosa, porque ele é um super rapaz. Pedro tenta falar com Helena, mas ela não atende as ligações dele. Modesto segue Samuel. Mônica volta a trabalhar na empresa. Horácio diz que ela não tem ideia do quanto ele sentiu a falta dela e a beija. Andréia procura uma advogada e diz que se ela devolver o seu marido, ela lhe pagará o que quiser. Domingo se sente mal na oficina e Nelson o leva para o seu escritório. Pelos sintomas de Domingo, tudo indica que ele está com diabetes. Rosa diz a Nelson que não vai mais trabalhar na oficina. Modesto tenta atropelar Samuel. Samuel consegue se esquivar. Gabriela vê. Ela chama Samuel para entrar no carro e os dois seguem Modesto. Helena fica surpresa ao ver Pedro na porta da sua casa. Irritado, Pedro pergunta por que ela não lhe disse que vai levar Nico para o estrangeiro. Helena pergunta a Pedro como ele ficou sabendo da viagem. Pedro responde que Nico lhe mandou um e-mail contando. Pela janela do seu quarto, Nico vê que a mãe está falando com Pedro. Pedro diz a Helena que ela não pode levar Nico para o estrangeiro. Helena diz que é a mesma coisa se eles ficarem ou se forem, pois eles haviam combinado que ele já não veria Nico mais. Nico corre para os braços de Pedro e pergunta se ele foi vê-lo. Pedro diz que foi para lhes desejar boa viagem. Pedro chora ao se despedir de Nico. Gabriela e Samuel acabam perdendo o carro de Modesto de vista, mas Samuel consegue pegar a placa. Pedro chora ao se lembrar de Helena dizendo que o que passou entre eles foi só um momento de fraqueza e que ela não devia ter se deixado levar pela emoção. Helena liga para Irene, fala sobre a visita de Pedro e diz a ela que disse coisas muito duras a Pedro para fazer com que ele não a procure mais. Helena diz que sabe que machucou Pedro e isso lhe dói, mas não tinha outro caminho. Irene cobra dissimulada. Incentiva Helena a se armar de coragem e assumir o que sente, ao invés de fugir. Irene diz que Helena prefere machucar Pedro e Nico por não assumir que já deixou de amar Ernesto. Mas Helena diz que não voltará atrás na decisão que tomou. Ernesto vê que Mônica está de volta à empresa. Ernesto diz a Horácio que é muito conveniente que Mônica tenha voltado justamente agora que ele não vive mais com Andréia. Horácio diz a Ernesto que não vai permitir as ironias dele, muito menos quando se referir a Mônica, pois ela é parte da empresa e da sua vida. Pedro diz à mãe que não tem outra opção a não ser se resignar a não ver mais Nico, pois ele vai morar no estrangeiro. Pedro diz à mãe que legalmente Helena e Ernesto são os pais de Nico e ele não pode fazer nada para impedi-los. Esther fica arrasada. Samuel vai até a delegacia e faz uma denúncia pela tentativa de atropelamento que sofreu. Samuel e Gabriela conversam sobre o que aconteceu e ele se pergunta quem poderia querer fazer mal a ele.
Horácio diz a Mônica que vai deixar claro para todos que a relação entre eles é algo sério. A advogada de Andréia conversa com Horácio para informá-lo que sua esposa quer um percentual de seus negócios. Horácio manda a advogada dizer a Andréia que por nenhum motivo vai lhe dar o que está pedindo e deixa claro que vai se divorciar. Irene tenta fazer com que Ernesto desista de viajar para Houston. Irene conta para Ernesto que Helena voltou a ver Pedro e que por mais que tenha aceitado ir para Houston com ele, continua interessada em Pedro e não vale a pena que eles se mudem. Ernesto fica furioso e diz que a decisão está tomada e eles vão embora. A advogada informa Andréia sobre a conversa que teve com Horácio. Andréia continua confiante que Horácio voltará para ela, porque a empresa é a vida dele e não vai colocá-la em risco por nenhum motivo. Pedro diz a Gina que terá que aceitar a não ver mais Nico, porque ele vai para Houston com Helena e Ernesto. Ernesto conta para Andréia que Mônica voltou a trabalhar na empresa. O chefe de Modesto o recrimina por ter tentado matar Samuel. O homem diz a Modesto que enquanto ele fizer parte da organização, ele não pode se expor e deixar que o reconheçam. Irritado, o homem ordena que Modesto vá para Tijuana e fique às ordens de Bato. Mônica encontra o seu carro com vários papéis e em cada um deles um xingamento. Helena pensa que eles irão passar apenas alguns dias em Houston e Ernesto não revela a ela as suas verdadeiras intenções. Nico diz ao pai que vai sentir falta da família e dos seus amigos e de Pedro e conta que ele foi se despedir. Rosa escuta Pedro e Augusto falando sobre o que aconteceu com Samuel. Irene procura Pedro e diz que foi falar sobre Helena. Irene diz a Pedro que tudo o que Helena lhe disse foi para fazer ele se afastar, mas diz que ela o ama. Irene pede que Pedro não deixe Helena ir embora, por ela e por seu filho. Irene diz a Pedro que Ernesto já demonstrou do que é capaz e ela está muito preocupada com a irmã e Nico. Irene deixa o seu telefone com Pedro e vai embora.